conversando com o pastor Rodrigo, uma indicação, uma orientação, que durante esse mês nós vamos ministrar nos próximos 5 domingos, a partir de hoje, até o 1º de fevereiro, nós vamos compartilhar sobre a palavra, o poder da palavra, a função da palavra, tudo voltado, todas as ministrações serão em relação à palavra de Deus. Todos os sermões positivos, textos que trabalham o conceito, a definição, a função, o objetivo, né, as características da palavra de Deus. É algo salutar, né? A Bíblia, não tenho dúvida que a Bíblia é a âncora da nossa alma. Imagina um mar agitado, se você tem uma boa âncora, você passa pela tempestade, né? Você passa pela agitação das águas, né? Essa é a nossa convicção de fé que nós temos, de que a palavra do Senhor é a âncora da nossa alma. A palavra de Deus também, irmãos, um dos símbolos da palavra é o pão que desceu do céu, que é Cristo. É impressionante, se você estuda a palavra e Cristo e o pão, você vai ver que Deus está falando da mesma questão, né? Do mesmo assunto. Tem um livro muito precioso do John Piper sobre jejum. É interessante, ele faz um dos seus questionamentos ali, por que Deus colocou em nós o desejo de comer? A paixão que nós temos pela comida, o prazer que nós temos na comida. Por quê? Segundo os seus estudos e a sua orientação, é de que tudo que Deus faz para a sua glória e para manifestar a sua glória na pessoa de Cristo. Tudo que Deus criou aponta para Cristo. Tudo que a glória é para Cristo, a eternidade será centralizada na pessoa de Cristo. Tudo que as Escrituras nos ensinam no Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento volta acenando para a cruz, a ressurreição e a pessoa de Jesus Cristo. Então, a comida, por que Deus colocou esse apetite em nós? Ele poderia ter nos criado sem vontade de comer, nem necessidade. Porque o prazer que a comida nos dá, ele já é uma antecipação da pessoa e da nossa comunhão com Cristo. Ou seja, na eternidade isso vai estar consumado de uma forma total, mas desde já, a fome que nós temos pelo pão natural já é um símbolo ou uma antecipação da nossa fome e do nosso prazer na pessoa de Cristo. É como se Deus estivesse ensinando, olha, você imagina, você tem tanta vontade de comer, você gosta tanto da comida, isso é só parte daquilo que você vai ter na eternidade e também aqui no processo de santificação. Por isso eu queria pensar nessas 5 ministrações como 5 porções, né, de uma boa comida para a gente comer. E eu digo para os irmãos com toda sinceridade e temor que eu preparei essa comida tentando ser o mais genuíno das Escrituras possível. Não acrescentar nada, deixar só as Escrituras falar ao nosso coração. A gente crê na suficiência das Escrituras, na inspiração das Escrituras, na inerrância das Escrituras. E é nessa perspectiva que nós vamos compartilhar. E hoje nós vamos começar com um texto bem conhecido, que nós já ministramos parte dele aqui, que é o Salmo 1. Abra sua Bíblia no Salmo 1. E o meu desejo, irmãos, é que agora, uma vez que vamos expor o Salmo 1, que eu e você nós desaparecêssemos, né, do cenário. Que ficasse só a palavra agora, e todos nós mergulhássemos nessa palavra, entrássemos nessa palavra de coração aberto, desejosos de aprender e com fome mesmo para se alimentar da palavra, né? Você sabe por que muitas crianças na hora da comida não têm fome? Porque comeu porcaria. Enche uma criança de porcaria, daí na hora da comida ele não vai ter fome. Sabe por que muitos crentes não têm fome da palavra? Na hora da refeição, do sermão? Porque vive comendo porcaria. Come tanta porcaria que chega na hora da comida não tem mais paladar, não tem espaço, né? E o meu desejo é que você tenha aí o coração aberto para chegar para essa palavra e dizer, Senhor, eu quero me alimentar. Eu quero comer do pão vivo que desce do céu. O verdadeiro alimento, a palavra de Deus.
Muito bem, à medida que nós formos lendo esse texto, vá perguntando para o texto, vá permitindo que o texto fale ao seu coração, mas pode ir perguntando o que essa palavra significa, por que esse tempo verbal, qual é o conteúdo, qual é o sentido dessa palavra. Nós vamos fazer uma leitura bem pausada, vamos ler na ARA, né, na tradução da ARA. A sua pode ser diferente, não tem problema nenhum, ok? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer ou satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, abra o seu coração. Ore a Deus nesse momento. Faça uma oração dizendo: Senhor, fala comigo. Exorta-me, corrija-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que, pela tua misericórdia, o Senhor ministre o nosso coração. Dê graça para quem fala e graça para quem ouve, Senhor, para que juntos possamos degustar essa palavra, saciar, Senhor, a nossa verdadeira fome, nutrir, Senhor, o nosso espírito, para suportarmos, ó Deus, os dias maus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na Bíblia, nada é por acaso. Os números não são por acaso. As ordens dos textos da Escritura, nada aqui é coincidência. Não é que um texto chegou aqui e o outro caiu, não. A Bíblia é o pão que Deus preparou para mim e para você. É o alimento. Você imagina um pai perfeito preparando um prato para um filho. E um filho limitado, um filho que tem muita dificuldade de entender que somos nós. Então, a Bíblia foi feita com o maior carinho possível, o maior cuidado possível, para que eu e você pudéssemos comer e alimentar. É o alimento mais seguro do nosso espírito, da nossa alma e para o nosso corpo. A Bíblia é a porção da nossa necessidade. Deus teve o cuidado de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é o maior milagre literário que existe na história da humanidade. É o texto com mais autores e a maior coesão de sentido que existe. 1.500 anos, mais de 40 autores, 3 continentes. Não há uma incoerência, não há uma contradição, não há um ponto contrário ao outro. Ela é perfeitamente completa. E o Salmo 1 também tem esse propósito, é o início. Eu estava essa semana terminando o meu planejamento anual do ministério, da nossa vida, e eu tenho em casa uma tela que eu coloco uma placa que eu desenhei todos os dias do ano, todos os meses, finais de semana, né? E estava cheio, eu apaguei tudo do ano passado, aí deixei branquinho, peguei um pincel e quando eu fui começar a colocar os meus compromissos, eu fiquei olhando para aquela tela e fiquei pensando, assim é o meu ano e o seu ano, está em branco. Dá para você escrever diferente. Naquilo que você escreveu errado ano passado, peça perdão, mas dá para escrever diferente agora. Irmãos, esse texto aponta 2 caminhos, o caminho do ímpio, que termina onde termina, e o caminho do justo, que termina onde termina. Esse texto fala da nossa faculdade de escolha. Nós podemos escolher o caminho que nós vamos seguir. Ano passado você já escolheu, você já fez escolhas. Não dá mais para voltar atrás, mas esse ano você pode fazer escolhas diferentes. E esse texto aponta 2 caminhos claros.
E aqui, mais uma vez, nós precisamos lembrar que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Você é responsável pelas suas escolhas. Nós podemos escolher, Deus permite as nossas escolhas. E esse texto deixa muito claro que você, esse ano, você vai ter dois caminhos. As suas decisões serão pautadas nessa orientação, mas são suas decisões. E o texto, então, vai apontar dois caminhos. Obviamente que um feliz, maravilhoso, e um outro de morte, de insignificância, de produtividade, de prosperidade. O verso 3 é um dos textos mais lindos, né, desse capítulo, que revela, que expressa o caminho do justo, e o final vai apresentar o caminho do ímpio. Bom, como é que esse texto começa? Esse texto começa com uma expressão bem-aventurado. Bem-aventurado. A expressão bem-aventurado, numa tradução literal, simples, seria felicidade ao mais alto nível. Seria uma pessoa feliz. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Você conhece alguém bem-aventurado? É uma pessoa feliz. Entretanto, eu tive o cuidado de fazer uma análise semântica mais profunda, especialmente dentro da cultura hebraica, da cultura grega, da cultura hebraica, judaica. O que significava essa expressão nesse texto aqui? Especificamente no Salmo 1. E é interessante que a tradução literal do hebraico seria sorriso de Deus. Sorriso de Deus. Deus sorrindo para você. Se você observar, no Antigo Testamento, há uma revelação de um aspecto de Deus que nós hoje aqui não cultivamos muito, que é a ira, a justiça e o juízo de Deus. Para amenizar um pouco o evangelho, hoje boa parte dos pecadores, dos pregadores, eles não falam da ira de Deus, da justiça de Deus e de juízo de Deus. Por isso que aqui, quando diz bem-aventurado, quando alguém recebia essa credencial, é como se ele estivesse olhando para Deus e Deus estivesse aprovando o caminho que ele está andando e Deus estivesse sorrindo para ele. Ou seja, Deus está com você nesse caminho. Então, a primeira questão que nós vamos entender é que esse caminho aqui é sem Deus. Aqui você tem a ira de Deus, aqui você tem o juízo de Deus e aqui você tem a justiça de Deus. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Todas as nossas decisões têm consequência. Então, aqui você tem a ira de Deus. Eu sei que essa doutrina da ira de Deus, o ensino, fala, mas Deus é amor, Deus não vai fazer justiça. Olha lá o dilúvio, se Deus não faz justiça. Olha as 10 pragas lá, se Deus não faz justiça. Olha quando foram carregar a arca de modo errado lá. Deixa eu ajudar aqui. Dá uma olhadinha. Deus é um Deus de justiça. Por isso, esse caminho aqui é o caminho do sorriso de Deus. O caminho que você ganha o sorriso de Deus. Essa é uma expressão ilustrativa, obviamente. Não estamos falando de face. Ou seja, quem está nesse caminho tem a presença, a companhia e apoio de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero pegar um caminho que Deus está contra. Eu quero pegar um caminho que Deus está a favor. Eu quero andar por um caminho que Deus está me aprovando. É como que se... A ideia aqui, uma hora a gente pode até aprofundar mais, é a ideia do propiciatório. A ideia da aceitação de Deus, de que a ira de Deus foi aplacada. Obviamente, irmãos, que esse texto está apontando para a pessoa de Cristo, né? Mas isso é um outro momento. Ok. Vamos lá. Quando ele começa a falar de bem-aventurança, e quando ele começa a dizer o que é o bem-aventurado, ele começa, num primeiro momento, dando 3 nãos. Isso aqui é muito comum quando você vai numa palestra de um professor, de um filósofo. Esse é um recurso didático muito interessante. A pergunta lá, o que é narcisismo? Daí o preleitor, ou a pessoa, o professor vai dizer, olha, no primeiro momento vamos ver o que não é. Não é isso, não é isso, não é isso. E é isso. Ou seja, né? O texto faz a mesma coisa. O texto começa dizendo o seguinte, primeiro eu vou mostrar para você o que não é o caminho do Senhor. O que não é o caminho que você deve seguir. E esse caminho aqui vai te propor uma tentação. Vai tentar seduzir você para esse caminho. E ele começa com 3 nãos.
Quantos pedagogos e quantos psicólogos sem Deus começaram a dizer que não pode falar não, né? Você inibe a criatividade. Eu conheci um pastor que ele educava seu filho nessa perspectiva pedagógica. Ele tinha uma criança de 4 anos de idade, nós sentávamos à mesa e ele dizia assim para o filho dele: meu filho, você quer comer? Filho, não. O que você quer, meu filho? Eu quero sorvete. Então, meu filho, pode comer sorvete. Você não quer comer. Meu filho, você quer ir para a igreja com o papai? Não. Meu filho, você quer ir dormir? 10 horas, 11 horas da noite, a criança pulando, aprontando. Meu filho, você quer ir dormir? Não, papai, eu não quero dormir. Então você não vai dormir. Faça-se a tua vontade, né? E eu sou escravo da tua vontade, né? Obviamente que essa loucura leva a caminhos que você imagina. E o grande amor de Deus, irmãos, é que ele começa dando 3 nãos. Isso aqui faz parte do caráter de Deus. Os 10 mandamentos quais são? Não, 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 não. Você fala, o que significa o não de Deus? Uma expressão de amor, de livramento. É como que você está andando de carro e você vê uma placa, né? Diminua a velocidade, não corra. Curva acentuada à direita. Não é que as pessoas querem cortar o teu barato de andar a 140 por hora com o seu carro. Não é que o trânsito resolveu, apesar de você ter um carro potente, você vai ter que andar igual um Fiat 147 ali. Você vai ficar nivelado a um Fusca. Não. Aquilo ali é para o teu bem, porque se você entrar naquela curva, naquela velocidade, você vai se arrebentar. Irmãos, todos os nãos de Deus são expressões. É um cuidado de um pai amoroso. Não é proteção. E aqui é interessante que esses 3 nãos, eles descrevem uma escada de decadência. É uma ação progressiva. É uma decadência progressiva. Você dá 3 passos descendo do caminho de Deus para a apostasia. Aqui é uma proposta de apostasia. Aqui é uma advertência à apostasia. Obviamente que você vai fazer escolhas, e as suas escolhas erradas, você pode entrar por um caminho de apostasia. E ele, para isso, ele usa 3 verbos interessantes. Primeiro, andar. Segundo, deter. Terceiro, se assentar. Então, primeiro, não anda no quê? No conselho. De quem? Dos ímpios. Não se detém onde? No caminho. De quem? Dos pecadores. Não se assenta onde? Na roda. De quem? Dos escarnecedores. Então, são 3 degraus da decadência moral e espiritual. Esses 3 verbos, eles são muito interessantes de serem analisados, né? Andar, deter e assentar. Andar pode ser traduzido como seguir, deter pode ser também como imitar. E essas expressões, esses 3 verbos, dão uma ideia mais ou menos assim: aqui está o pecado, aqui está a decadência, e você está andando no seu caminho. O primeiro passo é andar no conselho, é ouvir o conselho. O primeiro passo, você está passando aqui e você dá um ouvido. O que o mundo está falando? O que essa tentação está me propondo? A primeira questão, então, é dar ouvido. A quem? Bem-aventurado é aquele que não anda no quê? No conselho. De quem? De ímpios. O que é um ímpio? Normalmente a gente tem um conceito assim: ímpio é um sujeito terrível, promíscuo, um ladrão, um bandido. Não. A palavra ímpio, ela tem um prefixo im e a raiz de piedade. Pio, piedade. Então a palavra ímpio significa sem piedade. O que é piedade? Piedade é comunhão e dependência de Deus. Então uma pessoa ímpia, ela é uma pessoa que não depende de Deus, que não tem comunhão com Deus. Pode ser um catedrático, pode ser um filósofo, pode ser um pós-doutorado, pode ser um padrão de moralidade, de justiça, mas não tem Deus. Mas ele é conhecedor da sua área, mas não tem Jesus. Ele é ímpio. E aqui nos surge a primeira pergunta para mim e para você: quem que você ouve? Quem são teus conselheiros? Bem-aventurado é o homem que não anda nesse conselho. Andar aqui significa seguir, ouvir para tomar decisões. Então perceba, o primeiro passo,
Você está andando e você começa a dar ouvido. Tá, você está dando ouvido para isso? Você está ouvindo essa pessoa? Você está ouvindo essa tendência? Não faz isso. Não ande no conselho dos ímpios. O segundo verbo já começa a te abraçar mais, o pecado começa a te incluir. Agora não é só andar e ouvir. Agora o verbo é deter-se. Deter significa parar demoradamente, gastar tempo. Deter significa ouvir ao ponto de imitar. Daí algumas traduções, a NVI traduz como imitar. Imitar o pecador. Então agora você não só está ouvindo pecadores e ímpios, mas agora você também já começa a gastar tempo. E aqui nós temos que fazer uma pergunta para mim e para você. No que você gasta seu tempo? Não estou falando das 8 horas de trabalho, essa aí você não tem opção. E nem das 6 ou 8 horas de sono. Se bem que tem gente que fica de madrugada na internet aí fazendo nada, né? Você tem que dormir. Mas provavelmente a maioria de nós aqui, um pelo outro, nós vamos ter aí uma de 5 a 7 horas que você faz o que você quiser. Você tem liberdade. O que você faz? No que você gasta teu tempo? Veja bem, você estava andando, começou a ouvir. Agora você já está gastando tempo. E o terceiro verbo é assentar. O verbo assentar aqui significa compactuar, tornar-se um deles. Eu vou fazer uma ilustração bem simples aqui. Pensa em 4 pessoas aqui, uma mesa com 4 pessoas jogando baralho. Carteado lá. Há dinheiro, sem há dinheiro, seja lá o que for. Então você primeiro começa a passar e achar a ideia boa, começa a ouvir. Daí você já fica perto olhando assim, já começa a achar interessante. Daqui a pouco você puxa uma cadeira, senta também, pega as cartas e começa a fazer parte. Assentar-se significa compactuar, identificar com. É a ideia de que alguém olha e fala, aquele lá faz parte daquele grupo. E aqui surge a pergunta mais profunda, de qual grupo você pertence? Qual a sua identidade? Bem-aventurado é o homem que não anda, não se detém, nem se assenta. E se nós parássemos aqui, nós viveríamos a religião do não. Só do não. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas graças a Deus o cristianismo não é assim, né, irmãos? Para cada não de Deus tem uma possibilidade muito melhor e maior. Por isso que o verso 2, ele se inicia com uma conjunção adversativa. O que significa conjunção adversativa? O que significa? Ele está dizendo o seguinte, ao contrário, antes, ao invés de ouvir, ao invés de parar, ao invés de sentar, ao invés de compactuar, ao invés de andar nesse caminho, porque ele vai descrever esse caminho. Vamos abrir um parênteses aqui para descrever o caminho do ímpio. Verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus vai nos apontar uma outra possibilidade. Ele diz antes, ao invés, ao contrário. O que diz a sequência? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aqui, irmãos, a gente depois desses 3 nãos, surge a palavra prazer. E talvez se você pudesse conversar com o autor aqui, você ia dizer, autor, pera um pouquinho, você está mudando de assunto. O que falar de prazer agora? Você estava falando de sentar, de ouvir, você estava falando de pecado, agora você vai falar de prazer? Você mudou de assunto? E o autor ia dizer, não. Porque você só gasta tempo, você só compactua naquilo que você tem prazer. O assunto sempre foi prazer, desde o versículo 1. E aqui cabe uma pergunta, eu vou te pedir licença para te fazer uma pergunta muito íntima. O que te dá mais prazer? Não responde não. Ô pastor, meu maior prazer é vir para a igreja, é as coisas de Deus. Verdade mesmo? Você está querendo me enganar? Enganar eu faço. Me enganar é facinho, eu sou facinho de ser enganado. Eu sou muito otimista. Eu me engano fácil.
Mas Deus a gente não engana. Qual que é o seu maior prazer? Tem hora que eu fico pensando, a gente está cantando aqui, né? É meu maior prazer te adorar, Senhor. E Deus está olhando e falou, rapaz, fala a verdade. Você tem tantos outros prazeres. Você está encantado com tantas coisas desse mundo. Você já está quase sentando na roda dos escarnecedores. Tanto que o teu coração está nesse mundo. Qual que é o teu maior prazer? Sabe por quê, gente? Você vai dizer, Paulo, como que você sabe que ele estava falando de prazer nos versos anteriores? Porque todos os 3 degraus da decadência exigem tempo. E tempo você só gasta naquilo que você tem prazer. Está entendendo? Ah, pastor, eu não sei no que eu tenho prazer. No que você gasta tempo? Você entende que prazer está relacionado a tempo? Está claro isso para você? Vou dar um exemplo aqui. Não estou falando de coisa errada, não. Fórmula 1. Pega lá, você senta na frente da televisão, começa a corrida. 1h30, 2 horas aquele negócio. Não tem negócio mais chato do mundo. Para quem? Para nós que não gostamos. Eu tenho um irmão que é apaixonado por Fórmula 1. Ele não assistia só na época do Senna, não, até hoje. Ele fica na frente da televisão, vê todas as corridas e vai ficando triste quando vai acabar. Vai acabando as voltas. 75 voltas. Eu levanto e vou embora. Na segunda, eu não tenho paciência, porque eu não gosto. Você quer ver como o prazer está relacionado a tempo? Pega os pescadores aqui, pega o maior pescador que tem aqui. Pessoa que gosta de pescar mesmo, que tem prazer. Fala para esse meu amigo o seguinte, olha, não vamos arrumar uma pescaria? Eu vou lhe pescar com você no Paranazão, eu estou arrumando um negócio jóia aqui, nós vamos lá, só que nós vamos chegar e nós vamos ficar só 10 minutos na beira do rio e vamos embora. 10 minutos tá bom de pescaria? Eu não saio daqui para ficar 10 minutos na beira do rio. Jogo de futebol, 90 minutos. E a gente fica pedindo para o juiz dar prorrogação ainda, né? Para aumentar mais ainda, né? Porque a gente tem prazer. As coisas de Deus, você começa a ler a Bíblia, dá sono, dói as costas, a cadeira fica ruim. O pastor falou que ia pregar 30 minutos, já está em 35, olha que absurdo. A cadeira fica dura. Você começa a ler a Bíblia, daqui a pouco sua cabeça voa, você está pensando já na toalha que está lá na chuva, na roupa que você tem que colocar no varal, no carro que você tem que trocar o óleo. Você fala, meu Deus, meu coração já saiu daqui, Senhor. Nós não temos prazer nas coisas de Deus. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa manhã, irmãos, é ser honesto diante de Deus e confessar. Senhor, o meu maior prazer não é a tua palavra. Mas eu quero que isso mude. Senhor, eu tenho outros amantes. Eu não sou amante, eu não sou o amor. O Senhor não é o amor da minha vida. Eu sou uma noiva infiel. Nós somos uma noiva. Isso ficou muito claro aqui na quarta-feira, quando o pastor Valtenir falou da volta de Jesus. Amém? Amém, né? Amém. É aquela noiva que olha para o calendário e está chegando o dia do casamento. Você fala, está chegando. Ela fala, né? Fazer o quê? Fala, minha filha, você tem o casamento. Nós somos uma noiva que se desse para conversar com o noivo, fala, noivo, vamos adiar esse negócio? Curiosamente, uma criança estava aqui na quarta-feira e quando o pastor falou e mencionou alguma coisa da Páscoa, a criança falou, mas espera meu aniversário. Não, mas meu aniversário é nessa data, né? O pastor falou, né? Por quê, gente? Claro, uma criança isso é normal, né? Porque nós não amamos o Senhor ainda ao ponto de ter prazer. E você vai dizer, Paulo, por que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite me torna uma pessoa sábia? Deixa eu explicar isso. A palavra meditar, a tradução dela é ruminar, sentido original. Ruminar significa mascar, significa aquilo que você comeu, você voltar a mastigar. Ruminar dia e noite, mastigar dia e noite, é a palavra fazer parte da tua vida. Nós chamamos isso em teologia de cosmovisão cristã. Isso pode ser usado também com a ideia de pensar biblicamente.
É você ler a palavra, é você comer da palavra, é você comer desse pão, ao ponto de você ganhar uma lente bíblica e cristã, de que tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você se relaciona, passa pelo viés das Escrituras. Alguém que medita na lei do Senhor dia e noite é alguém que pensa biblicamente. Ele não vive o dualismo grego. O que é o dualismo grego? É a ideia de que aqui é a casa de Deus. O culto é a casa de Deus, nós vamos na casa de Deus, vamos fazer um culto para Deus. Então hoje de manhã você vem, você põe roupa de ver Deus, você põe cara de ver Deus, você põe fala de ver Deus. Então aqui quando alguém te cumprimenta, como vai? Você fala, tudo bem, graças a Deus, numa piedade. Bota você num campo de futebol, num trânsito, quando alguém te fecha, para você ver para onde que vai essa espiritualidade. Né? Porque esse conceito grego, esse conceito dualista, é a ideia de que, isso é Tomás de Aquino. Toda a doutrina tomista ela é baseada nisso. A ideia de que eu tenho para Deus aqui é uma coisa, lá fora eu sou outra. Irmãos, meditar na lei do Senhor dia e noite, pensar biblicamente, é você ganhar uma mente de Cristo. É você ver o mundo como Deus vê. Conceitos e valores. E aí, só para você ter uma ideia, você não é um dentista cristão. Você é um cristão que é dentista. Você não é um advogado cristão. Você é um cristão que é advogado. Você não é um pedreiro cristão da Igreja Batista Betel. Você é um servo de Jesus Cristo que está servindo ao Senhor como pedreiro. Você percebe que isso muda tudo? Você não é uma dona de casa. Você é um treinador, uma preparadora, uma treinadora de líderes para o futuro. Você é uma cristã que tem uma vocação de treinamento de meninos e meninas para glorificar a Deus. Você passa a ganhar uma visão cristã. Então isso altera o quê? Isso altera teu casamento, altera tua sexualidade, altera suas finanças, a maneira que você lida com dinheiro, com o trabalho. Semana agora alguém diz, pastor, é pecado jogar na Mega Sena? Acumulada, sei lá como é que era o nome. Eu disse, por que você jogaria? Para ganhar dinheiro. E para que você queria esse monte de dinheiro? Para a gente ficar bem. Isso quer dizer que com Deus só você não está bem? Você está buscando segurança no dinheiro? Você está iludido. Você acha que dinheiro traz segurança? O que nos traz segurança é andarmos num caminho que nós temos o sorriso de Deus, e nós olhamos para o Senhor, e olhamos para o caminho que nós estamos, e nós temos a aprovação e a presença de Deus na nossa vida. É ganhar uma visão. E nesses 5 domingos agora, a partir de hoje, nós vamos apresentar isso. Queremos contribuir através da exposição das Escrituras para que você ganhe uma visão bíblica, para que você passe a ser uma pessoa que pense biblicamente. Discipline teus filhos biblicamente. Trate a sua esposa biblicamente, seu marido. Você vai ganhar um óculos do reino. Você vai enxergar o reino, a vida, toda a sua vida, a partir do reino de Deus. E eu quero terminar com o verso 3. Queria desafiar os artistas aqui, quem sabe pintar um quadro, né? Se artista gosta de mexer com um quadro aí, com tinta, você pintasse esse verso 3, irmãos, olha que cenário lindo. Como é que é o justo que está aqui nesse caminho, que tem o sorriso de Deus? Como é que ele é? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você consegue imaginar um rio bonito, assim, limpinho, aquele rio maravilhoso, e uma árvore plantada do lado, junto do rio. Suas raízes estão lá dentro d'água, ali, ó. Constantemente alimentado. 2 meses sem chover, não muda nada. Não muda nada. No devido tempo dá o seu fruto. Vai frutificar. Não é sempre que frutifica, não. Tem hora que é deserto, que é seca, que é luta, mas vai frutificar. E crente que não frutifica, João 15 diz, quem não dá fruto, o que ele faz? Corta. Você também faz isso. Você compra uma muda de jabuticaba, planta no seu quintal, fica regando animado com aquela muda de jabuticaba. Cresce aquela árvore, você fica animado com a árvore.
Não. Você está doido para dar fruto. Aí chega a época do fruto, não dá nada. Aí eu vou lá te visitar e falo, rapaz, mas que pé bonito. Falou, bonito, pastor, mas não serve para nada, porque não dá fruto. Eu vou cortar. Quem está nesse caminho aqui, irmãos, na hora certa vai produzir fruto, tenha certeza. É a palavra que vai produzir fruto no teu coração. Não é você. É o milagre da palavra na tua vida. É o poder da palavra de Deus que nós cremos. Cuja a folhagem não murcha. E eu termino com essa última expressão. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos ficar em pé e vamos orar. A primeira oração que nós vamos fazer nessa hora, irmãos, é uma oração de confissão. Peça que o Espírito Santo produza arrependimento no seu coração. Diga para o Senhor, Senhor, eu não tenho prazer na tua palavra. Tanto que eu não tenho que eu passo dias sem ler a Bíblia. Tanto que eu não tenho nenhuma Bíblia minha. Você tem Bíblia sua? Tem gente que não tem nem Bíblia dele. Já viu aquela desculpa? Ah, não vou nem levar a Bíblia porque o pastor já tem a dele lá, ele vai ler mesmo. Você não tem paixão, você não tem amor, você não tem relacionamento com a palavra. Confesse para o Senhor. Como é que você pode dizer que você ama alguém que você não ouve ele? Aí eu queria que Deus falasse comigo, leia a Bíblia. Ah, mas eu queria que Deus falasse audível, leia alto. Lê alto, lê bem alto que Deus vai falar com você. Isso aqui é seguro, gente. É o pão da vida. Confesse para o Senhor. Confesse nessa manhã que a tua relação com a palavra tem sido uma relação pecaminosa, de infidelidade, de falta de atração, de falta de amor, falta de prazer. Você tem prazer em muitas outras coisas. Talvez coisas que nem sejam erradas, ou pode ser que sejam erradas. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ganhar uma fome da tua palavra, um desejo tão grande de te conhecer. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, nós somos como criança que a gente se ilude e fica entretido, Senhor, com tantas coisas banais e fúteis. Horas e horas passamos do nosso dia em coisas que não geram nada, Senhor. E nós temos a riqueza da tua palavra em nossas mãos. Pai, nos dê graça, Senhor, para andar no caminho do justo. Livra-nos do caminho do ímpio, Senhor. Pai, que esse ano nós possamos ler a Bíblia como nós nunca lemos. Possa ser o ano da leitura, o ano de decorar, de comer, de estudar, de mergulhar nessa palavra. Cremos que ela é a âncora da nossa alma, como ela mesmo diz. E no dia mau, Senhor, no dia da turbulência, nós vamos experimentar a segurança de crer nessa palavra. Abençoa cada um, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor, sobre cada um de nós. Muito obrigado pela tua palavra e por esse culto, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alguma coisa? Vamos então almoçar. Lembra quando você estiver comendo que isso aí é um ensaio para você ter fome da palavra. Agradeça o pão natural e já possa vislumbrar o pão do céu. Um ótimo domingo para todos. Vão na paz do Senhor.